A inteligência artificial utiliza dados e algoritmos para a produção de informações relevantes, de acordo com o comando do usuário. Muito mais do que responder perguntas, a IA também pode atuar na personalização e segmentação de públicos, análises preditivas de insights e dados, chatbots e assistentes virtuais, além da automação e autonomia de empresas. Tanto que, atualmente, a IA surge como facilitadora de processos automatizados. Depois de ouvir essa frase, você provavelmente ficou repleto de perguntas e dúvidas sobre como isso funciona na prática e como pode contribuir na melhora dos processos da sua organização. Com a gente não foi diferente, por isso convidamos o Ivan, da Interact Latam, para conversar um pouquinho com a gente sobre a inteligência artificial e a automação da gestão de processos. Seja bem-vindo, Ivan. É um prazer te ter aqui para a gente conversar um pouco mais sobre inteligência artificial. E conta pra gente um pouco da tua trajetória profissional, te apresenta para o nosso público. Obrigado mais uma vez, Bianca, pelo convite. Meu nome é Ivan, eu trabalho aqui na equipe da Interact Latam, que cuidamos toda a parte da internacionalização, com o Fernando e toda a equipe, levar a Interact, a Switch para o que seria a América Latina. Eu trabalho já faz 9 anos na empresa e, bom, a nível de formação, eu sou formado em um componente mais técnico, formado em mecatrônica, segurança da informação. De forma mais recente, fiz um MBA em gestão empreendedora de negócio, né? Então um pouco do meu viés e sempre tenho esse componente tecnológico nas veias, sempre me acompanha. Sempre faz parte, então. Exatamente. Então, vamos direto ao ponto, né? Como que a inteligência artificial pode ser utilizada na gestão por processos atualmente? Bom, eu acho que para responder essa dúvida, Bianca, é interessante talvez contextualizar um pouco sobre a parte de gestão por processos, porque para você entender que todo mundo domina, né? Quando a gente fala de gestão por processos, a gente não pode ficar limitado a gestão ou a processos, ou seja, ele tem um contexto e se falamos do ciclo de vida, está envolvida ou formada por 5 etapas, os 5 momentos macro, né? Então a gente fala muito de toda a parte do alinhamento estratégico, as metas, toda a parte do desenho das mudanças, do desenvolvimento de iniciativas, da implementação dessas iniciativas e da medição das metas, não? Vamos dizer que são 5 momentos diferentes onde a gente pode trabalhar com um projeto de gestão por processos e sobre cada uma dessas etapas a gente pode sim aplicar com maior ou menor detalhe inteligência artificial, porque se nós consideramos gestão por processos só como a parte dura, vamos dizer, técnica de processos, talvez de levantar um processo, de modelá-lo, talvez chegar ao ponto de automatizar ele, podemos incorrer em um direcionamento de usar tecnologia só nesse aspecto ou nesse momento, e a gestão por processos é muito maior, né? Então, o que eu poderia dizer é que, se a gente fala da parte mais estratégica, a gente pode considerar que IA ajuda ou nos pode apoiar no que seria facilmente uma pesquisa de mercado. Né? Como a nossa concorrência está fazendo, se vemos do lado de competidores, ou como os nossos clientes desejam ter um melhor produto ou serviço. Né? A gente está olhando de fora para dentro e podemos utilizar IA para fazer essa análise de uma forma muito mais ágil, muito mais assertiva e direcionada. A questão de para onde vai a empresa é uma questão que eu acredito deve ser mais humana, ou seja, por parte dos donos da empresa, por parte dos gestores, mas as ferramentas de IA poderiam nos apoiar nesse quesito, em ajudar a olhar o entorno externo que já fazem ou já fazemos as pessoas, só que a IA conseguiria fazer de uma forma muito mais prática no sentido de agilidade, né? Então, nesse aspecto, eu acho que seria bastante interessante comentar que, por exemplo, nós, na parte
de trabalho com parceiros, a gente faz uma busca muito ativa, né, para conseguir chegar a novos mercados, a novos países. E nesse sentido, nós usamos algumas tecnologias de IA que facilitem essa busca, porque as pessoas que trabalharam já com prospecção ou que trabalharam com a questão de busca de leads, seja a natureza deles, sabem que é um trabalho mais desafiante ir atrás dessas informações ou do perfil ideal. Então, IA nesse sentido pode nos ajudar muito. Então, são diferentes estágios no ciclo de gestão por processos, onde a IA com certeza pode nos ajudar em maior ou menor proporção. Não estou falando da primeira etapa, do primeiro momento, mas certamente podemos ir percorrendo elas e entrando em alguns detalhes especificamente. Eu lembro também que nas minhas pesquisas encontrei algumas informações de que a IA nos ajuda a tomar decisões. E aí muitas pessoas ficam nessa dúvida: a IA vai tomar a decisão pra gente? Ela vai nos embasar com dados e insights? Como que funciona a inteligência artificial nessa tomada de decisão? Sim, aí nesse ponto, falar que os gestores, que são os que geralmente tomam decisões, ainda têm bastante receio de deixar que as decisões sejam tomadas por uma máquina ou um software, especialmente quando eles, falando dos gestores, não conseguem entender como funcionam essas máquinas ou esse software. Então, o primeiro ponto para referenciar é que efetivamente com IA consegue-se tomar decisões, seja a IA ou seja um conselheiro a IA para nós tomar decisões, depende mais do negócio, de como a empresa defina. Só que é um desafio conseguir chegar nesse estágio. Por quê? Porque para conseguir chegar nesse nível de excelência, vamos dizer de alguma forma, nós precisamos ter dados muito apurados. Então a gente tem o que geralmente chamamos a pirâmide, né? Que nós podemos ter muita informação, depois temos dados, sobre os dados temos conhecimento, chega na sabedoria, isso a nível de dados, de informação. Só que esses dados, essa informação, ela também precisa ser estruturada, né? Então eu posso ter dados muito organizados, mas esses dados precisam ser saneados, limpados, porque dos 100% dos dados, não todos agregam um valor suficiente para a tomada de decisão. Então eu preciso identificar quais são realmente os dados relevantes, identificar o cruzamento, falando de forma mais específica ou com alguns exemplos. Se eu preciso saber que produto vender em uma determinada época do ano, eu preciso sim ter uma data muito grande de volume de produção, de preços, de toda a parte de fabricação, mas eu preciso conseguir ter dados de mercado ou de algumas outras variáveis que me ajudem a cruzar essa informação. E essa informação não sempre é tão acessível, ou a gente tem, as empresas têm, mas não têm tão organizadas. Então, tomar a decisão por uma IA é algo interessante, existe. Agora, o trabalho prévio para conseguir chegar lá é um desafio. Não é impossível, não é complexo, mas sim é um trabalho que precisa de dedicação. Então, nesse aspecto, a IA sim pode ajudar a tomar decisões, o que basicamente se trabalharia aí com algoritmo de machine learning, de deep learning, onde consigam fazer inferências, consigam analisar um volume de dados em um tempo menor que nenhum de nós, falando de pessoas individualmente ou em conjunto, conseguiríamos fazer. Então, é um potencial muito grande, é um potencial enorme, só que se nós não temos dados apurados, saneados, que sejam verdadeiros, e também se nós não temos a confiança nessa tecnologia, podemos ter algo muito bom, mas que simplesmente não vamos acreditar nele. Ou podemos ter um potencial tecnológico muito grande, mas os insumos são insuficientes para conseguir aproveitar essa tecnologia. Sim. Fazendo, às vezes, com que a decisão não seja real, né? Exatamente. Então, existe aqui uma sugestão de que posso fazer, mas termino eu como gestor ou a equipe que toma as decisões, decidindo em função pode ser talvez do machismo ou de experiências prévias,
por diferentes circunstâncias. Sim. E a gente falou também muito de dados, né, de base de dados, de análise, de utilizar essa inteligência artificial de forma estratégica. Mas eu acho que muitas pessoas se perguntam se é seguro utilizar, né? A gente vai estar disponibilizando dados da nossa empresa ou dados estratégicos, enfim. Qual é o nível de segurança da inteligência artificial? Algo que talvez também devemos precisar é que IA não é só ChatGPT, que geralmente o que a gente associa no dia a dia, desde já faz uns 14, 16 meses, quando surgiu a plataforma, pelo menos de forma aberta, de forma pública. IA é um conjunto de técnicas e de tecnologias que abrangem diferentes soluções técnicas de software e, naturalmente, de negócio. Então, o que quero dizer com isso? Que, segundo a nossa necessidade de negócio, a gente pode e deve estudar quais são as ferramentas de IA ou quais são as implementações de deep learning, os algoritmos que possam nos ajudar mais facilmente a resolver essa necessidade e, sobre ela, desenvolver, sim, o que seriam as diferentes medidas de segurança, né? Tem uma abordagem de desenvolvimento seguro que fala Secure First. Então, no momento que eu estou criando os parâmetros para desenvolver um software, uma aplicação, uma IA, desde esse momento eu devo pensar na questão ou no quesito segurança, que não necessariamente todas as empresas trabalham nessa linha. Então, primeiro, IA é muito mais que ChatGPT, então nesse sentido, a gente não precisa ter as informações voando ou públicas na internet. Falo da empresa, por exemplo. Nós podemos, como organização, implementar uma IA que fique in-house, que fique só de acesso para nós colaboradores, para nós gestores, ou simplesmente que suporte a operação a nível de suporte, a nível comercial, a nível de envio, de frete, se a gente trabalha com produto mais físico. Então, a questão de segurança precisa ser, sim, um componente considerado desde o início. É um componente que tem diferentes aristas, porque quando a gente fala de segurança, não só fala da questão de disponibilidade ou disponibilização dos dados, a gente fala de um entorno de controle, de um entorno de acesso, de políticas para desenvolver soluções tecnológicas, para acessar a essas soluções, para atualizar essas soluções, esses dados. Então, tem diferentes critérios ou diferentes variáveis onde a gente precisa se cuidar que o desenvolvimento da IA, se vai ser in-house, esteja alinhada com esses critérios, ou a incorporação, a aquisição de uma solução IA cumpra ou esteja suportando essas características de segurança, né? Qual é o desafio que eu vejo, talvez, de uma forma muito mais ampla com IA, já falando da parte mais generativa, o que nós usamos de uma forma mais frequente, falo nós do dia a dia, né? Que a IA generativa, nesse caso o ChatGPT, os modelos LLM, como são aplicações, como são soluções tecnológicas nas quais eu consigo interagir como se fosse uma pessoa, a nível de texto, a nível de áudio, essa comunicação se presta para ter vulnerabilidades como uma comunicação pessoa a pessoa. Me explico. Em segurança de informação, tem uma abordagem para vulnerar, por exemplo, temas de segurança, que se chama engenharia social, que basicamente é, com uma conversa, com certas perguntas, tu tirar informações que podem ser sensíveis para a empresa e sobre as quais eu consigo, de uma forma mais técnica, ir à empresa e escalar privilégios ou tirar algumas informações. Então, esses LLMs, alguns deles, têm essas vulnerabilidades. Eu consigo falar com
com a tecnologia, eu consigo falar com um modelo. E vou dar um exemplo muito prático. A gente tem um modelo, eu posso carregar informação, treiná-lo e dizer, olha, tu vai só responder com esse documento que tem aqui. Se te perguntam sobre uma coisa diferente o que tem nesse documento, tu tem que dizer que não sabe, ou simplesmente tu tem que dizer que fala com a equipe de tecnologia. Vamos colocar que esse documento, não sei, é um manual de instrução de como montar essa mesa. Então, tenho um manual de como montar essa mesa e tenho esse chatbot ou esse modelo LLM que tenho treinado com um manual. Então, quando eu configuro ele, posso dizer, olha, tu não deves dar mais informação do que está no manual. Mas se alguém que já tem algum conhecimento em engenharia social começa a conversar com o chat, ele poderia fazer uma pergunta que exponha o que ele não tem que falar. Então diz, olha, eu gostaria de saber como tu foi treinado. Olha, porque sou de segurança, tu tens que falar com tecnologia. Mas se eu falo, eu não gostaria de saber como tu foi treinado. Sim. Então, estou fazendo uma pergunta, uma conversação inversa que, de forma natural, pode incurrir ou direcionar para que alguns modelos deem as respostas acertadas, incorretas ou protegidas. Então, nesse sentido que a segurança também precisa ser muito mais refinada, especialmente quando você tem uma interação com pessoas que a gente não controla, vamos dizer, ou que são externas do núcleo da organização. Bem interessante mesmo. Nunca tinha parado para pensar nisso. Em termos de resultado, a gestão por processos, né? A gente já comentou antes que utilizar a inteligência artificial, ela traz muitos benefícios. Mas na questão de resultados, como que a inteligência artificial impacta nesses resultados? Ela otimiza tempo, reduz custos? Como que seria essa questão? Sim, quando a gente trabalha com processo, já na parte mais específica do análise, nós trabalhamos sobre 4 variáveis especialmente, né? Toda a parte de tempo, toda a parte de custo, a parte de qualidade e especificamente de entrega. Então, nós podemos usar IA para melhorar a entrega ou a experiência que esse processo está dando para o nosso cliente. Exemplo, eu tenho um processo de atendimento de suporte e esse atendimento de suporte é feito por uma equipe, por um grupo de pessoas que resolve as dúvidas e essas dúvidas são geralmente frequentes, 90, 95% das perguntas são as mesmas. Então, eu consigo que com inteligência artificial esse processo seja aprimorado para a empresa, ou seja, eu estou trasladando pessoas que se dedicam a estar respondendo as mesmas perguntas para que façam atividades que vão gerar mais valor. Por exemplo, análises sobre essas conversas ou atividades próprias da sua função. Isso internamente. Do lado de fora do cliente, que acho que é o principal, eu vejo que o principal ganho é na questão de individualização. Que eu consiga, com IA, falar para a Bianca de uma forma diferente, como eu falo para o Fernando, para o Ivan, para o Jonas, definindo ou identificando o perfil dessa pessoa. A IA consegue fazer isso. Então, eu acho que a IA, sim, ajuda na questão de tempo, nos ajuda a resolver algumas atividades, algumas tarefas de forma muito mais precisas ou mais rápidas, mas eu acredito que todos os esforços têm que ir de cara ao cliente, ou seja, como eu melhoro a experiência ou serviço que estou oferecendo para ele. Algumas pessoas podem pensar que a IA nos ajuda a reduzir custos. A gente precisa equilibrar até que ponto isso é verdade, porque o fato que talvez eu traslade pessoas que já não se estão dedicando operativamente a resolver essas dúvidas de suporte, no exemplo que estou colocando, para se dedicar a outras atividades, não quer dizer que implementar a IA não tenha custo. Ou seja, esse é um dos desafios
de infraestrutura atuais que temos, e é que a IA requer uma infraestrutura tecnológica robusta. E essa infraestrutura precisa ser adquirida internamente ou precisa ser rentada, alugada externamente. E tem o custo de processamento. Então, nós temos que avaliar até que ponto implementar uma solução tecnológica com o DIA seja a resposta ou seja a melhor solução, né? Porque tem aquela frase de que se eu sei usar um martelo, tudo é prego. Agora todo mundo acha que se resolve com IA. Mas tem soluções muito mais práticas, muito mais econômicas, falando a nível de custos, que conseguem resolver. Então, nesse sentido, implementar IA se ajuda. Eu penso que a questão de individualização é fundamental. A questão de analítica com muitos dados também ajuda bastante. Só precisamos equiparar, equilibrar até onde eu, como organização, como empresa, como indivíduo, quero implementar IA, tecnologia, software e elevar ou não os meus custos. Não? Vai agregar mais ou menos valor ao cliente, vai gerar mais ou menos retorno para a empresa. Então, ajuda, agora precisamos individualizar cada um dos casos. E já que a gente falou também dessa parte de que todo mundo acha que tudo se resolve com IA, tem algum segmento, tem alguma restrição, por exemplo, o segmento serviços é muito difícil de implantar IA. Tem algum segmento que a gente não consegue implantar nada de IA ou que tem mais restrições? Aí acho que eu vejo que isso é o mais interessante da IA. Eu comecei a trabalhar assim de forma curiosa com IA faz uns 5 anos, e o motivo pelo qual eu comecei foi porque o fato de eu ter um perfil mais técnico me limita de forma natural, não que seja para todo mundo, mas pelo menos para mim, em conseguir fazer coisas visualmente bonitas. Então, a parte visual, para mim, pelo menos, não é o forte. Então, eu estava em algum projeto trabalhando, eu comecei a pesquisar muito como eu poderia trabalhar coisas visuais, seja design, seja logomarca, seja temas de branding com tecnologia, sem eu ser designer ou sem eu ser um experto na área, mas entendendo um pouco dos fundamentos. Então foi aí quando eu cheguei, por exemplo, algumas tecnologias nas quais conseguiam, faz 5 anos, desenvolver logos ou alguns ícones para empresas. Sim. Então, esse componente é muito mais artístico, um pouco mais soft, no qual se pensava que a IA ia demorar mais tempo para impactar ou para ser implementada. E aconteceu algo contrário, onde se pensava que não ia chegar com tanta força, chegou muito forte, e onde se identificava que talvez poderia ter uma adopção muito mais rápida, tem demorado bastante. Então, o que quero dizer com isso? Que os setores, de forma geral, podem ser implementados ou podem ser aderidos com tecnologias, mas eu não falaria do setor ou da empresa como um todo, eu falaria de alguns processos especificamente. Então, qualquer empresa certamente vai poder implementar IA nos processos de ponta, por exemplo, toda a parte de atração, toda a parte de comercialização, toda a parte de engajamento. Eu acredito que existe muita tecnologia em inteligência artificial nesse aspecto. Quando a gente entrega o produto ou entrega o serviço, finalizando talvez o ciclo da cadeia de valor da empresa, o suporte ou a parte de pós-venda, acredito que também esteja muito forte para ser implementado por qualquer setor, que são processos mais talvez convencionais, alguns podem ser de suporte ou principais da empresa, mas que têm características similares. Tu aborda de uma forma similar, apesar de que teu produto ou serviço seja diferente. Já nos processos de core da organização, nós precisamos cuidar com bastante lupa, com bastante
detalhe onde vamos implementar, porque talvez a solução tecnológica está preparada, mas nós como organização não estamos preparados, seja no componente cultural, seja no componente de conhecimento, seja no componente de dados. Então tem vários fatores que nós precisamos avaliar. Eu compartilho um caso que nós estamos trabalhando no Interact faz algum tempo. Nós, quando trabalhamos com novos clientes e o projeto de processos, nós levantamos o processo junto com o cliente, identificamos como ele funciona, fazemos um mapeamento, fazemos o análise, o redesenho, para posteriormente identificar aquele gap, chegar a um to-be e logo se automatizar. Quem trabalha com processos sabe que levantar o processo e analisar a parte documental dedica ou exige muito tempo. Nós estamos, como comentava, já faz algum tempo, trabalhando com alguns componentes de IA para facilitar esse trabalho, essa atividade. A gente não tira a conversa com os usuários, a gente não tira a conversa com os responsáveis, mas aproveita a tecnologia para facilitar esse caminho. Então, os setores podem sim se beneficiar. Acredito que tem muitos processos que já são muito mais permeáveis para usar IA, e tem outros que precisam ser estudados com maior cuidado. A parte estratégica eu não deixaria solta para que seja intervenida unicamente por IA. A questão, por exemplo, de produção a nível de eficiência, a nível de análise, a nível de redesenho, sem dúvida, tem um potencial muito grande para implementar IA, porque temos muitas métricas, muitos dados que geralmente são estandarizados, padronizados, onde conseguiríamos sim aplicar IA, machine learning, de uma forma muito mais detalhada e precisa. A gente falou também que é uma questão cultural, né? Que as pessoas têm que entender que não é só implantar inteligência artificial e não se preparar para isso. Então, qual tu acredita que são os principais desafios da implantação da inteligência artificial atualmente? Eu vejo que o principal desafio é o desconhecimento. Nós não conhecemos nada ainda de IA, falando no mundo corporativo, individualmente, nas PIMs. Nós podemos talvez estar usando tecnologias que por baixo tenham IA, mas não entendemos muito do componente técnico e tecnológico. Com isso eu não quero dizer que precisamos dominar o componente técnico, algoritmos ou de programação para usar IA. Não quero dizer isso. Nós, por exemplo, usamos todos os dias o browser, o Chrome, o Mozilla, o Firefox, e a gente não entende por baixo como ele está desenvolvido ou criado. Então, para nós usar algo bem, não necessariamente precisamos chegar a um nível técnico. O que eu quero dizer é que nós precisamos entender alguns dos fundamentos de IA, não só da parte generativa, dos LLMs, sino de IA, o espectro mais macro, e precisamos entender também que por dentro dos casos de uso ou por dentro das implementações de IA, nós temos um componente tecnológico. E esse componente tecnológico pode sim ser ou gerar informação muito mais acelerada, análises muito mais rápidos, só que nós precisamos entender até que ponto nós podemos ou queremos chegar. Uma das dúvidas ou dos temores que se tem mais fortes atualmente com IA é que IAs complexas não são entendidas nem pelas pessoas que as desenvolveram, né? Porque eles têm muitos parâmetros, muitos cálculos que ficam em uma zona, aspas, oscura, no sentido de que ninguém entende como se faz esse processamento, que são de neurônios, de toda a parte das camadas, para chegar ao resultado. Então, nós precisamos entender que essa incerteza de entendimento vai se manter, mas que as pontas, os inputs e as saídas, nós devemos tentar controlar e trabalhar com elas. Né? Então, para que nós consigamos efetivamente implementar IA dentro das empresas, precisamos testar. Acredito que a questão é testar
trabalhar em zonas controladas, no sentido com informação ou não sensível ou com informação que fique in-house, enquanto nós apuramos esse entendimento. E também não ter medo, não quero dizer que ser uma pessoa, uma empresa que vá sem ter um controle, mas não ter medo no sentido de usar as ferramentas, usar a IA em ambientes controlados. Eu acredito que precisamos ir nessa linha, precisamos explorar muito mais ferramentas. Tem muitas ferramentas gráficas como Midjourney, Stable Diffusion, tem Leonardo, tem muitas ferramentas a nível visual que uma empresa poderia estar utilizando para facilitar a comunicação, a parte gráfica, e que não necessariamente estaria expondo informação sensível. Então, eu penso que para implementar, primeiro precisamos conhecer os espectros, o que a IA nos oferece, nos permite, e também testar, seja em um ambiente controlado ou dentro com informações que não são privadas ou não são sensíveis de uso. E como as empresas podem se preparar? Quais as etapas antes de implantar uma inteligência artificial? Tem um planejamento? Como faz essa parte da cultura mesmo, né? Para se preparar para receber? Sim. O Fernando, que é o nosso diretor, sempre usa aquela frase de não colocar a carroça na frente do boi. A carroça seria a tecnologia, a IA, e o boi, naturalmente, seria a definição de negócio ou estratégia. Então, antes de pensar na IA, que eu gosto muito do que oferece e gera, nós não podemos esquecer que ela deve obedecer ou suportar um objetivo, uma definição de negócio. Então, sobre essa definição de negócio, que seria essa visão, objetivos, essas iniciativas, eu posso sim explorar como alternativa IA, não que seja a única. Então, eu vou como objetivo vender um 37% a mais, ou como meta crescer um 37% a mais, vou resolver com IA. Não, ela não pode ser a resposta direta a um desafio de negócio. Ela deve ser contemplada assim como uma alternativa. Muitos dos especialistas falam que a IA deve ser trabalhada ou implementada como um projeto de tecnologia, ou seja, que a gente deve considerar, sim, os aspectos como riscos, os aspectos a nível de planejamento, os aspectos a nível de escopo. Eu acredito que ainda estamos descobrindo como realmente implementar projetos de IA. Então, a IA está sendo tratada como uma tecnologia, que de fato é, mas pela abrangência, mas pelo potencial, eu acredito que um modelo de referência para nos seguirmos ainda está por ser construído, ou ainda nós precisamos construir, falando de mercado, falando de empresas, porque eu vejo que não podemos tratar da mesma forma um projeto de implementação de IA pelas características que ele oferece, paralelo a uma implementação de um software, de um ERP, de um CRM ou alguns componentes tecnológicos. Por mais que seja tecnologia, ele tem particularidades que na minha perspectiva ainda precisamos cuidar e que não temos claro. Então, podemos sim considerar a implementação do projeto de IA com aristas, com variáveis de implementação do projeto de tecnologia, mas eu acredito que tem alguns componentes que ainda nós precisamos colocar dentro. Componentes como, por exemplo, variabilidade, componentes como, por exemplo, a não linearidade. Então, alguns aspectos como a questão de imediatez, de ansiedade própria de informação. Então, tem alguns aspectos, algumas variáveis que eu acredito que ainda precisam ser construídas nesse modelo de referência a implementar IA. E para aquelas pessoas que ainda não entenderam muito bem como que funciona ou que querem começar a se aprofundar mais sobre esse assunto, tem alguma dica de conteúdo ou de algum site que possa, algum curso
também que possa trazer mais essas noções, essas ideias assim, sobre inteligência artificial? Sim, segundo a linha, o perfil profissional ou pessoal, eu recomendaria algumas coisas. A equipe que nos vê mais na linha de processos, tem um curso que foi lançado pelo UGART no final do ano passado, que é de IA em gestão por processos, é super recomendado. Para pessoas que talvez queremos entender um pouco mais de IA de uma forma macro e casos de uso a nível de Excel, a nível de ChatGPT, a nível de apresentações que são nosso dia a dia em muitas das empresas. Tem vários cursos do Alura que eu gosto muito. De fato, eles o ano passado começaram muito forte com uma abordagem para conseguir disseminar o conhecimento. Para as pessoas que são um pouco mais técnicas, eu acredito que, por exemplo, tem um curso que é da Rocket Seed, que fala especificamente de desenvolvimento de tecnologias orientadas ou suportadas em IA, então seria para equipes mais técnicos, mais tecnológicos. E também as equipes mais tecnológicas tem um site que é um repositório de conhecimento de IA, não só a nível de fundamentos técnicos, como também a nível de modelos que a gente pode usar, parte imagem, LLMs, Deep Learning, que se chama Hugging Face, que acredito é a comunidade mais grande, maior no mundo, a nível de referência de inteligência artificial, né? Eu sou nativo ou natural da Colômbia, eu falo espanhol, então para as pessoas que também são da língua hispânica, eu recomendaria alguns canais de YouTube. Eu gosto muito de um canal que se chama .csv, que é de um espanhol que é fantástico, que ele aborda temas conceituais de mercado e técnico de uma forma bastante prática. E também recomendaria um que é de uma pessoa também em espanhol, que se chama Xavier Mitjana. Então, ele, mais que falar de temas técnicos de IA, ele aborda o uso de várias tecnologias IA de forma prática. Então, acho que é sensacional, especialmente para as pessoas que vão ou estão começando nesse mundo de inteligência artificial e tem um pouco de dúvida de por onde começar. Então, acreditaria que esse canal é bem interessante, sim, né? E só para fechar essa parte da pergunta, eu acredito muito que os fundamentos são essenciais, né? Então, se você vai entrar para IA, seja um componente técnico, seja um componente de negócio, seja um componente mais comercial, eu acredito que entender a lógica por detrás ou por trás do IA é muito importante. Lógica técnica para quem vai desenvolver ou construir soluções, a parte lógica para quem vai analisar ou para quem vai usar a nível de negócio. Essa seria como uma das minhas recomendações. E já só finalizando, eu recomendaria o Feature IA, que é uma plataforma que seria como o Wikipedia das IA. Então, tu entras aí e tem todas as plataformas que vão sendo desenvolvidas a nível de IA, e tu puedes filtrar por texto, por vídeo, por dados, por SEO. Então, tu vais conseguir ver que ferramentas estão sendo criadas e podes acessar a elas e usar segundo o nível de acesso que a plataforma permite. Então, seria um pouco nessa linha meu comentário. A gente também vai deixar no link da descrição desse vídeo todos os links, né? Compartilhados pelo Ivan, os cursos, os canais, você encontra tudo aqui na descrição desse vídeo. Então a gente encerra o episódio de hoje.
foi muito importante essa conversa, até para a gente entender a nível estratégico, né? Que a inteligência artificial não vai resolver tudo, né, Ivan? Total. Então, eu te agradeço pela participação. Se tu quiser compartilhar também as suas redes sociais, não sei se tu costuma falar sobre esse assunto no LinkedIn, pode ficar à vontade, o pessoal te encontra lá. Sim, eu geralmente uso o mesmo usuário para a maioria das redes sociais, que é Consul.IAM. Então, assim estou no LinkedIn, no Insta. Eu tenho um site que é consul.iam.com, onde também eu publico coisas referentes não só a IA, sino a questão de hiperautomatização. Então, seria como o ponto de referência para conversar ou ter uma comunicação um pouco mais direta conosco, comigo nesse caso. Muito obrigada, então, e até a próxima. Obrigado.